Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, internautas, telespectadores também da TV Assembleia. Presidente, eu quero trazer dois assuntos de uma forma muito rápida. Aliás, os dois já foram tratados aqui durante a sessão plenária. O primeiro referente ao relatório do Senado sobre o sistema prisional no Estado do Maranhão, que, no meu entendimento, também é um relatório inconcluso, porque não houve a visita plena como deveria haver no sistema prisional. O que nós tivemos com a vinda dos senadores foi apenas a ida na Cadete, no presídio São Luís, na CDP, aonde há uma situação de muito maior fragilidade, vulnerabilidade, não pôde, na verdade, algumas áreas, inclusive, não puderam ser visitadas pelos senadores. Ou seja, nós não tivemos efetivamente um relatório que, aliás, não aponta efetivamente soluções para o sistema. O relatório efetivamente não apresenta nenhum dado novo, na verdade. Coloca, basicamente, a quantidade de policiais que nós temos no Maranhão, que todo mundo já sabe, a quantidade de agentes penitenciários, que todo mundo já sabe. Quer dizer, não há efetivamente um dado novo, uma denúncia específica, que, aliás, eu particularmente esperava isso. Eu tive na reunião que aconteceu na OAB, e uma das grandes preocupações que a gente tem apresentado aqui, há rebeliões de uma forma rotineira no sistema prisional, os inquéritos que a gente precisaria, na verdade, ter respostas, nós não temos nenhuma resposta desses inquéritos que deveriam ser, na verdade, conclusivos e saber efetivamente as razões reais e, ao mesmo tempo, apontar, responsabilizar os culpados em relação a essas rebeliões. Nós tivemos, em uma das rebeliões, a vinda do secretário Aloysio aqui na Assembleia. Ele fez, inclusive, declarações sérias de que, na verdade, as rebeliões, as ordens haviam saído de dentro da própria penitenciária e nós não sabemos como se deu esse inquérito, nós não sabemos a resposta desse inquérito, a conclusão desse inquérito, o que aconteceu, se foi arquivado, se deixou de ser arquivado. A denúncia que nós apresentamos do desaparecimento também do preso, numa fala que nós tivemos na OAB, também não há nenhuma resposta. Então, eu queria fazer esse registro, deixar aqui nos anais desta casa, mais uma vez registrados, que, infelizmente, a resposta que o Senado, pela força política que o Senado tem, infelizmente, não foi aproveitada à altura para dar uma resposta ao sistema no Maranhão. E outro ponto, que, inclusive, já foi colocado aqui pelo deputado J. Pinto, que foi referente ali ao chamado Pirata do Calhau, na Avenida Litorânea. É bem verdade que hoje a questão da urbanização é um princípio que todos nós defendemos. Agora, a urbanização ela tem que ser precedida pelo princípio da sustentabilidade. E sustentabilidade não é simplesmente tirar uma barraca de uma praça por si só. Não é simplesmente fazer uma desocupação por si só. Não é simplesmente retirar um carro de um lugar por si só. É, acima de tudo, olhar para o que isso representa para a qualidade de vida da pessoa humana que estava naquele determinado lugar. E o que nós temos no caso específico da Avenida Litorânea é que esse carro não estava lá ontem, ou anteontem, ou semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado. O carro, na verdade, estava lá há um bom tempo, há mais de 3 anos, que, aliás, é um problema não apenas dessa gestão, mas também da gestão anterior. E simplesmente se retira sem apresentar uma ação por parte, por exemplo, das SENCAS. A Secretaria de Assistência Social deveria minimamente fazer um atendimento diferenciado. Aquele homem que, na verdade, é até um artista. Todos nós sabemos que hoje, inclusive na política do governo federal, há uma secretaria exclusiva para trabalhar exatamente com a questão cultural, que há hoje, inclusive, uma rentabilidade financeira muito grande. Há hoje recursos da política nacional que são feitas em parceria com os governos municipais de todo o país, no sentido do aproveitamento desses talentos. E isso não foi apresentado no caso específico do pirata, do chamado, conhecido como Pirata do Calhau, ali na região da Litorânea, que, aliás, trouxe uma comoção geral nas redes sociais. Então, eu queria fazer esse registro, fazer essa minha crítica e, acima de tudo, pedir que o governo municipal trate a questão do planejamento com muito mais responsabilidade. A questão do planejamento, ele serve para tudo.
serve para a questão do trânsito, serve para a questão da saúde, da educação, para todas as áreas. E nesse quesito ali específico, infelizmente, mais uma vez o planejamento à altura não aconteceu e, ao mesmo tempo, houve uma falha das Sencas, houve uma falha do Programa de Assistência Social do município de São Luís, que poderia, na verdade, apresentar antes de tirar por uma questão de documentação. Não estou aqui fazendo a defesa da prevaricação, eu acho que a lei precisa ser cumprida. Agora, a lei não pode ser cumprida apenas numa parte, a lei precisa ser cumprida num todo. Se existe um programa de assistência social no município, ele precisa, de fato, acontecer e não está acontecendo, deputado Roberto Costa. Da mesma forma, também, como a lei, do ponto de vista da questão da legislação do trânsito, também precisa acontecer. Agora, as duas precisam acontecer. Quando acontece de uma forma parcial, nós estamos, na verdade, não fazendo o cumprimento pleno. E não fazer o cumprimento pleno é trazer prejuízos sérios para a população, especialmente para o ser humano, que é, inclusive, a defesa prioritária da Comissão de Direitos Humanos. Eu queria fazer só uma parte... Pois não, deputado? Muito rapidamente. Não, é até para também compartilhar do seu discurso e da sua posição, até em relação à questão do artista, né, plástico pirata, que foi tirado ali absurdamente, né, da Avenida Litorânea. Nós que somos frequentadores ali assíduos da Avenida Litorânea, e sempre acompanhamos ali o trabalho do pirata, ficamos realmente indignados também com a postura da Prefeitura de São Luís em relação a essa questão da retirada do carro, que inclusive servia de moradia a ele. Eu acho que existem outros problemas muito mais importantes que a Prefeitura poderia interferir em relação nessa questão do trânsito da nossa cidade. E não pegar a parte mais fraca da nossa cidade, uma pessoa que tem trabalhado, tem colocado, inclusive, todo o seu trabalho à disposição ali dos caminhantes, que frequentam ali a litorânea, e terem aquela atitude ali absurda, grosseira, desrespeitosa com o cidadão. Então, eu quero também compartilhar... Deputado. Só lembrando, deputado Roberto, que ele está lá há 3 anos. Isso existe hoje, inclusive, uma proteção de todos os programas de direitos humanos em relação à questão da moradia nesse sentido. É claro que, no caso específico dele, era muito artista. Ele morava naquele carro, fazia um trabalho artístico, inclusive, bem reconhecido, inclusive, pelos moradores ali daquela região. Nós precisamos aproveitar melhor o talento, nós precisamos aproveitar melhor as pessoas que podem, inclusive, ter uma rentabilidade diferenciada para o seu sustento. A gente fala muito aqui da questão dos presos, e alguém fala assim, olha, tem que matar preso, porque preso é bandido, preso estupra, e o resultado dele também tem que morrer. Na defesa da violência pela violência, não entendendo que violência também chama violência. Agora, nós também precisamos entender que a maioria, inclusive das pessoas que estão ali no sistema prisional, são pessoas pobres, porque não têm acesso a um programa de proteção e, às vezes, não têm acesso também, deputado Roberto, a um programa de geração de emprego e renda. Algumas pessoas que cometeram pequenos furtos, às vezes um furto de galinha, às vezes um furto pequeno, estão lá presos com outras pessoas que cometeram crimes de alta periculosidade. Por quê? Porque, às vezes, não são efetivamente alcançadas por um programa de geração de emprego e renda. Daí a responsabilidade do poder público, daí a responsabilidade da gestão pública sobre o futuro e sobre a vida das pessoas. Muito obrigada.